Afinal de contas, o Brasil foi descoberto ou foi invadido? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Alisson Farias, seu professor de História aqui no nosso canal e também no seu podcast favorito de História, História Acalourada, o seu canal de conteúdo de História para todos aqueles amantes, calouros, veteranos, todos aqueles que amam essa disciplina, que é incrível aqui entre nós, né? Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre esse tema, que é muito interessante, que é muito importante. Primeiro, devemos observar qual tipo de consciência, qual tipo de conteúdo, de saber histórico que é disseminado, que é desenvolvido nas nossas escolas. Nós sempre falamos, geralmente nós estudamos na escola, nasquelas séries iniciais, que o Brasil foi descoberto pelos portugueses no ano de 1500, né, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, que ele encontra os indígenas pacíficos que os recebem, que eles simplesmente chegam e trocam espelhos e tratam os indígenas como pessoas inferiores e pacíficas, né, ali passivas dentro daquela relação. Mas nós devemos observar que não foi bem assim. Na minha perspectiva, não existe, não tem como existir um descobrimento do Brasil. Primeiro, nem mesmo um achamento. Primeiro, por quê? Porque antes dos portugueses, antes de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, o escritor da Carta Famosa, terem chegado às nossas terras, eles já sabiam. Não foi um acidente como muitos tentam falar por aí. Eles já sabiam da existência de novas terras. Já existia em Portugal esse estudo, essa pesquisa de novos continentes possíveis de serem encontrados. Então não foi uma descoberta nem um achamento essa chegada, não foi algo repentino, mas sim algo pensado. Inclusive, há muitos relatos, há muita historiografia produzida sobre esse encontro com essas terras anteriormente ao próprio Portugal. Então, provavelmente nem foram os portugueses os primeiros a encontrar aqui, mas os portugueses foram os primeiros a invadir o nosso território. E eles invadiram e, inclusive, promoveram um grande genocídio nas terras brasileiras, né? Nas terras que então vão se denominar brasileiras e que vão seguir tendo esse nome até os dias de hoje. Pesquisadores mais conservadores tentam informar, né? Tentam dizer que esse contato entre o Brasil, entre esses indígenas nativos e os portugueses invasores levaram à morte de mais ou menos 60% da população costeira, dessa população indígena que estava ali recebendo, né, que teve o primeiro contato, por questões de gripe, de doenças passadas entre os portugueses. Porém, os pesquisadores que se importam mais com essa perspectiva de observar a vida indígena, a vida desse povo que foi subalternizado pelos portugueses e que foram massacrados e dizimados por Portugal, pela coroa, eles têm uma perspectiva e uma pesquisa mais aprofundada, que nos mostra que mais de 80% dessa população indígena foi morta. Alguns sim, por gripe, por doenças, mas grande parte foi massacrada pela escravidão promovida pelos portugueses e também por genocídio, pelas guerras contra esse povo que não aceitava a sua subjugação, que não aceitava ser subjugado pelos portugueses. Então, quando a gente chega e fala o Brasil foi descoberto, viva o descobrimento do Brasil, nós estamos fazendo uma afirmação incorreta e incoerente com a realidade. Nosso país não foi descoberto nem achado. Os indígenas foram os povos que já estavam aqui muito antes dos portugueses chegarem, e o que houve foi uma invasão e um grande genocídio contra o povo indígena que já estava aqui, contra esses povos originários do nosso continente, da nossa América Latina.